estamos aqui nessa manhã de clima mais agradável, né? Um clima mais fresco, né? E estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Bom, irmãos, nosso tema, né, nesse mês de janeiro são por que estudar, por que confiar na Bíblia? Por que podemos confiar na Bíblia? É uma boa pergunta, né? E nas últimas semanas, a primeira coisa que nós fizemos foi deixar claro como acontece isso, né? O que é isso, confiar na Bíblia? Né? O que é a fé? Nós vimos que a fé vem de Deus, lá em Efésios 2:8. A fé vem de Deus. Então, por mais que existam livros que provem, historicamente, né, que provem, argumentando de forma lógica que a Bíblia é um livro confiável, que existe uma chance muito alta de que os fatos que estão relatados na Bíblia sejam verdadeiros, por mais que uma pessoa, um livro, faça isso, se a pessoa não quiser crer, se o Espírito Santo não mover o coração dela, não adianta nada todo o nosso discurso, né? Os fariseus estavam lá, cara a cara com Jesus, Jesus curando, fazendo milagres, acalmando as águas, fazendo tudo possível, e eles não creram. Imagina hoje, né, em 2021, né, se a gente... se a gente tem esse tipo de coisa, né? É o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo. Então a obra não é nossa. Porém, Pedro nos ordena, lá em 1 Pedro 3,15, que nós devemos estar preparados para dizer a esperança na nossa fé. Nós devemos estar preparados para defender a nossa fé. Nós devemos ser defensores da nossa fé. Então, o Espírito Santo habita em nós. Tanto é que nós 4 estamos aqui nesse domingo de manhã. Então, o Espírito Santo nos moveu a estar aqui nessa manhã de domingo. Mas nós devemos ser defensores da nossa fé. Então, Pedro ordena: sejam defensores. Então, nós viemos aqui movidos pelo Espírito Santo, mas mesmo assim, lá fora, nós devemos ser defensores. A igreja não é só aqui, né, nesse ambiente cercado por 4 paredes, né, essa cortina. Não é. A igreja não pode ficar limitada só aqui. A igreja está em todo lugar, né? E é isso que Pedro está dizendo. Nós devemos estar preparados para responder à razão de nossa fé. Nós devemos ser apologetas no nosso dia a dia. E como evangélicos protestantes, nossa fé é centrada na Bíblia. Então, quando Pedro diz, defenda a sua fé, o que nós devemos defender? Nós devemos defender aquilo que é o centro da nossa fé, que é a Escritura. A Escritura é o centro de nossa fé. E sabemos que a Bíblia basicamente se repousa em um fato: a vida e a ressurreição de Jesus Cristo. Cristo aprovou e endossou o Antigo Testamento e autorizou a escrita do Novo Testamento. Porém, né, se a Bíblia é sentada em Cristo, a gente corre aquele risco, né, de ficar num ciclo infinito. A Bíblia é verdadeira porque Jesus ressuscitou, e sabemos que Jesus ressuscitou porque a Bíblia é verdadeira, e a Bíblia é verdadeira porque Jesus ressuscitou porque a Bíblia é verdadeira. Então, a forma da gente fugir desse ciclo infinito que nós vimos lá na primeira aula é tratar a Bíblia como um documento histórico. Nós vamos tratar a Escritura como história. O cristianismo é histórico no sentido de antiguidade. O cristianismo é histórico no sentido de que
a Bíblia, né, o documento de fé do cristianismo, ele é um documento histórico, ele narra ali eventos históricos. E também o cristianismo, ele é baseado em fatos históricos, né? Nós cremos que aconteceram coisas aqui nesse mundo, aqui na história, né? A gente não crê lá no bom, né, nessas coisas aí. A gente crê que coisas aconteceram nessa terra com pessoas. A gente crê em fatos históricos. Então Jesus nasceu, o Natal aconteceu. Foram 3 magos ali, como a gente viu no texto. Depois, Jesus foi condenado pelo Estado romano no contexto da Judéia, e ali ele foi crucificado. Isso foi um fato histórico. Depois Jesus ressuscitou, um fato histórico. Então, o cristianismo, ele é baseado em fatos históricos. Portanto, a nossa questão é: os documentos do Novo Testamento, especialmente os 4 evangelhos, são verdadeiramente confiáveis como testemunhos históricos? Será que a gente pode dizer isso? As nossas 5 aulas buscam responder essa pergunta. E nós estamos como que percorrendo a linha histórica, né, de trás para frente, né? Então, nós estamos aqui em 2021. Então, a gente volta um pouco para a tradução, a gente volta um pouco na tradução, um pouco no tempo aí. Depois a gente voltou um pouco mais no tempo na transmissão. Vamos voltar um pouco mais no tempo agora nos livros. Depois vamos voltar um pouco mais no tempo, os autores. Depois vamos voltar no centro do nosso estudo, os fatos. Na primeira aula nós vimos as traduções. O que a gente está lendo aqui é uma tradução. É uma tradução do hebraico, do aramaico e do grego para o português. Essa tradução é confiável? Nós vimos que sim. Os estudiosos têm estudado hebraico, grego, aramaico e português por séculos e fizeram boas traduções nesses 4 idiomas. E nós vimos que as traduções têm por objetivo, em maior e menor grau, tanto a acurácia quanto a legibilidade. Isso que a gente viu na primeira aula. E por isso existem diferentes versões da Bíblia, né? Porque algumas buscam mais a acurácia, então buscam um texto que está muito similar ao texto original, e outras procuram mais legibilidade, uma linguagem mais simples. E na aula passada nós vimos a transmissão, que é o trabalho dos copistas ao longo dos séculos. Eles tinham que copiar o documento à mão, né, o documento mais antigo, e copiavam para que esse documento não se perdesse, né, para que a mensagem em si não se perdesse, porque o papel, logicamente, que ia se perder, né, as coisas acabam. E, meus irmãos, nós centramos em basicamente 4 argumentos na aula passada. Nós vimos que, apesar de nós não termos os autógrafos, que são aqueles papéis que Lucas, que João, que Marcos e Mateus escreveram, nós temos 5.745 cópias manuscritas antigas. Então, apesar da gente não ter, né, o papel que Marcos, que Lucas, que Mateus e João escreveram, nós não temos esses papéis. Mas nós temos 5.745 outras cópias antigas, em grego, hebraico e aramaico, né, desses documentos. Esse número nos dá aí uma margem muito segura, né? 5.745. Sim, Moreira. Ah, foi mal, Tiago. Repete. Nos evangelhos não tem o papel que Marcos escreveu, então assim, tem alguns livros da Bíblia que foi algo que é o papel original? Não tem. Nem. Quer dizer, assim, tem cópias que no teste de carbono 14 podem ser, pela margem de erro, do século I. Podem ser do século I. Mas, tipo assim, na história não existe certeza, né? Então,
Tipo assim, a não ser que esteja lá, eu, João, escrevi isso, assinado e carimbado. Não tem como a gente afirmar categoricamente isso. Mas, Pela fé, tá? é, É pela fé. a probabilidade como a gente tem 5.745 cópias, é um número razoável, né? Mas Número razoável. os 5.700 está se falando do mesmo contexto, né? Mesmo que haja agora. Isso. É isso? É o mesmo texto. Aí, os nossos outros 3 argumentos. Segundo argumento, nós vimos o primeiro, existem 5.745 cópias, mas não existem os originais. Segundo, o intervalo de tempo entre os autógrafos, aqueles que os apóstolos escreveram, e as primeiras cópias é de 45 a 65 anos. E, irmãos, isso não é muito tempo. Nós vimos que isso literalmente não é muito tempo. Terceiro argumento, os documentos que temos são de diferentes regiões do Império Romano. Então não é tipo assim, nós temos cópias de um mosteiro lá que pode ter reunido, enclausurado e mudado tudo. Não. Nós temos cópias do Império Romano inteiro. E quarto argumento, existem variantes em apenas 2% do total do texto bíblico. Então, existe entre essas 5.745 cópias, 98% de exatidão entre as palavras. É muita exatidão, né? Aí, para 5.745 cópias, imagine 5.745 monges lá copiando e sair 98% igual, realmente é o Espírito Santo preservando a Escritura, né? Realmente é a ação de Deus, graças a Deus por isso. E, irmãos, mesmo esses 2% que existem variações, existe um estudo lógico que possibilita saber o que o autor original escreveu e o que foi uma adição. É aquela coisa que a gente fez bem simplesinha na aula passada, né? Pegam-se 2 versões que podem existir, que existem, né? E deduz o que aconteceu ali. E com grandes probabilidades se determina o que é que o autor, o que Marcos, João, Mateus escreveram. Então, a existência dessas variações em 2% do texto possibilita aí um estudo que é o que a crítica textual faz, de determinar exatamente o que os autores disseram. Então, irmãos, o texto bíblico foi preservado e nós temos ele disponível hoje. Nós temos ele disponível hoje. E, irmãos, na aula de hoje, nós veremos sobre os livros. Os livros. Eu coloquei aí, né, no slide, a nossa Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os profetas todos, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Então, esse é o Antigo Testamento. Passa muita coisa. Pronto. Então, são 39 livros do Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos. Nós temos o Evangelho de João, nós temos Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 a 3 João, Judas e Apocalipse. Então nós temos esses 27 livros no Novo Testamento. Passa aí, Tiago. Então, no total, nós temos 66 livros. Será que são esses 66 livros que nós procuramos? Será que são? Passa aí, Tiago. Eu não podia deixar de falar dessa peça. Os irmãos estão vendo aí a capa, né, do livro O Código da Vinci.
Aí a capa da versão em inglês, depois a capa da versão em português, né? É um livro, né? E aí até gerou o filme aí, o filme Código da Vinci, que é um filme muito legal, né? Muito dramático, né? E tal. Esse livro aí deu uma resposta para essa questão. São esses 66 livros que a gente procura. Esse livro aí procurou dar uma resposta para essa questão. Esse livro aí vendeu 80 milhões de cópias em todo o mundo. Esse livro aí. 80 milhões de cópias que o Dan Brown conseguiu vender com essa história aí, Código da Vinci. Deu até um filme, né, como os irmãos podem ver. Porém, existem muitos livros dramáticos iguais a ele, né? Existem muitos livros aí, né, nas prateleiras aí das livrarias iguais a ele. O que fez com que o Código da Vinci vendesse tanto e seja tão especial? O que fez? Ele conseguiu tocar e iniciar uma controvérsia mundial. Foi isso que o Código da Vinci fez. Na primeira página do livro está escrito: todas as pessoas e eventos desse livro são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas conhecidas, vivas ou mortas, é mera coincidência. É isso que diz na primeira página do livro Código da Vinci. A gigantesca popularidade vem da série de polêmicas que ele lança sobre os fatos históricos. Uma dessas afirmações é que a Bíblia, conforme conhecemos, é uma coleção de livros puramente artificial, talvez até mesmo manchada por uma conspiração, jogos de poder e tramas malévolas. É isso o que o livro diz. Passa um slide, Tiago. É uma citação aí do livro. Abre aspas. Quem escolheu quais evangelhos a serem incluídos? Perguntou Sophie. Ironia fundamental do cristianismo. A Bíblia, conforme conhecemos hoje, foi coligida pelo imperador romano pagão Constantino o Grande. Coligida quer dizer que foi, né, juntada, que foi coletada. Então, segundo o Código da Vinci, a escritura que nós temos hoje é uma obra que foi juntada lá. Constantino chegou e juntou os livros e colocou aí. Constantino, que era pagão. Segundo essa ficção, os livros da Bíblia teriam sido escolhidos por um pagão poderoso, um imperador do Império Romano, Constantino. Essa é uma forma muito errada de expor a situação. Na verdade, essa ficção foi grandemente e calorosamente acolhida pelos intelectuais céticos e muita gente foi junto do Código da Vinci. 80 milhões de cópias. O contexto que surge aqui é que, nos primeiros 3 séculos ou mais de existência da Igreja, uma grande quantidade de documentos brigava por atenção e autoridade por todo o Império Romano. Passa o slide aí, Tiago. Talvez tenha ficado muito pequeno, né? Talvez. Bom, aí os irmãos têm aí a lista dos primeiros 82 livros que existiam lá na época lá que Constantino teria feito essa reunião secreta para escolher os livros. Então são esses 82 livros. Tem uns livros aí com nomes muito engraçados, né? Tem deixa eu achar um nome engraçado aqui. Carta de Jesus. Como é que é? Carta de Jesus ao Rei. Qual que é aí, Tiago? Você está vendo aí? Está conseguindo ler? Não, né? Eu acho que está lá para o 34, 35. É Carta de Jesus ao Rei, não sei o que, gente. Epístola de Jesus ao Rei Abigail.
Então, por que a gente lê o Evangelho de Mateus e não lê a Epístola de Jesus ao rei Abigail? Não lemos. Tem uns livros também, tem Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Maria na tradição. Tem uns livros aí muito engraçados, né? E todos esses livros aí brigavam por atenção no quarto século. O contexto que surge aqui é esse, irmãos. O contexto desses livros aí. Os irmãos estão vendo os primeiros 82, né? Mas são 141 documentos que brigavam por atenção nesse momento. Então, meus irmãos, era uma vez, há muito tempo atrás, uma época em que cada comunidade de crentes tinha o seu próprio conjunto de documentos que eles consideravam um reflexo do verdadeiro ensino de Jesus. O cristianismo era um caldeirão misto de ideias e muita diversidade de livros. Então, numa manhã nublada e chuvosa, de 20 de maio de 325, se ajuntaram os bispos mais poderosos da época. Eram todos corruptos e se enclausuraram numa cidade litorânea, afastada, conhecida como Niceia. Todos eles eram pagos pelo imperador pagão Constantino. Esse próprio líder corrompeu a todos os bispos, dando altas quantias em dinheiro, e definiu os livros que seriam verdadeiros. Logo, se divulgou a lista e as versões oficiais, obrigando a todas aquelas comunidades felizes a obedecerem ao decreto imperial. Constantino armou um plano para qualquer comunidade que desobedecesse ser eliminada e seus livros queimados. E todos viveram tristes para sempre. Todo mundo riu, não é? Todo mundo riu dessa história. Mas, fora esses exageros, né, do era uma vez, há muito tempo atrás, e do todos viveram tristes para sempre, é isso que passa na cabeça das pessoas. É sério isso. É isso que passa na cabeça das pessoas. Quando a gente pergunta, são esses livros que devem estar no cânon bíblico? A maioria das pessoas pensa isso. Que foi uma reunião conspiratória que definiu. A maioria das pessoas pensa isso. Pergunta para qualquer pessoa aí. É isso que as pessoas pensam. E, irmãos, vocês saberiam dar uma resposta às pessoas que acreditam nisso? Lembremos do nosso objetivo. Os documentos do Novo Testamento, especialmente os 4 evangelhos, são verdadeiramente confiáveis como testemunhos históricos? Essa pergunta deve necessariamente passar pelo que vamos ver hoje. São esses os livros que a gente procura? São esses os 66 livros que a gente procura? E, especialmente, são esses os 4 evangelhos que a gente procura? Como ter confiança que são esses os livros certos e não aquela lista de 82 livros? Isso que nós vamos ver hoje. Bom, passa aí, Tiago. Pode passar um? Ok, beleza. A primeira coisa que a gente precisa entender é cânon. A palavra cânon vem do grego e quer dizer medida, regra ou padrão. É isso que quer dizer a palavra cânon. Quando falamos do cânon bíblico, estamos nos referindo à lista de livros aceitos pelos cristãos como sendo a fonte de autoridade de informações a respeito de Jesus. É isso que a gente quer dizer quando a gente diz cânon bíblico. Isso quer dizer que o cânon bíblico é a coleção de livros autoritativos que representam única e exclusivamente o padrão pelo qual a vida e a doutrina dos cristãos devem ser avaliadas, devem ser medidas
devem ser formadas e devem ser corrigidas. São esses 66 livros que formam o cânon cristão. A pergunta é, como exatamente esse cânon veio a ser formado? Como esses 66 livros chegaram até nós? Esse processo nos deu confiança para aceitar esses livros como capazes de nos dar a informação precisa a respeito do que aconteceu? Será que especialmente esses quatro evangelhos conseguem dar uma informação precisa acerca do que aconteceu? Lembremos da pergunta central. Os documentos do Novo Testamento, especialmente os quatro evangelhos, são verdadeiramente confiáveis como testemunhos históricos? Dessa forma, a gente não vai defender aqui o cânon do Antigo Testamento. Não vamos. Mas, irmãos, basta dizer que na época de Jesus, o cânon do Antigo Testamento já era de concordância praticamente universal, apenas poucas seitas judaicas não aceitavam alguns livros, e seitas judaicas no deserto, assim, para fugir da perseguição. Então era unânime o cânon do Antigo Testamento na época de Jesus. E tanto Jesus quanto os apóstolos criam no cânon do Antigo Testamento e pregavam o cânon do Antigo Testamento. Para nós, sobre aqueles 39 livros do Antigo Testamento, basta dizer isso na aula de hoje. A nossa questão são os documentos do Novo Testamento. Os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João são historicamente confiáveis? O processo de escolha desses livros foi arbitrário? O processo de escolha foi místico? Será que as nossas razões para analisarmos esses documentos e não aqueles são boas? Irmãos, a resposta é que sim. Nós temos razões muito boas para ter apenas esses quatro evangelhos. Mas, para dizer isso, precisamos desconstruir aquela história que está na cabeça de todo mundo aí, né? Que foi uma reunião conspiratória, fechada ao público, governada por Constantino, que escolheu os livros, que é a história que todo mundo tem na cabeça. Nós precisamos desconstruir essa história. E depois precisamos mostrar que os primeiros cristãos tinham boas razões para escolher esses livros. Passa aí, Tiago. A primeira questão é sobre a conspiração. Vejam, na verdade, isso visto assim de qualquer ângulo, né? De qualquer ângulo, parece uma coisa ridícula, né? Parece uma coisa assim até engraçada, né? Todo mundo riu, né? É uma coisa assim completamente sem sentido, mas podemos ter certeza disso por quais razões? Podemos ter certeza mesmo, de que essa história que Constantino reuniu, todo secretamente definiu, não é verdadeira, por quais motivos? São duas razões. A primeira é que não é verdade que a igreja primitiva estava inundada por um mar de evangelhos. Não é verdade isso. Não é verdade que existiam tantos livros que cada comunidade cristã fazia o seu próprio cânon. Não é verdade. Os primeiros cristãos não tinham aquela lista toda que a gente viu. Literalmente, os únicos livros cristãos seguramente datados do primeiro século são os livros que compõem o Novo Testamento. A única literatura cristã produzida no primeiro século são os 27 livros que compõem o Novo Testamento. A única literatura cristã do primeiro século são os 27 livros que compõem o Novo Testamento.
Além disso, os livros que foram escritos por cristãos no segundo século, então, primeiro século, Novo Testamento, segundo século, esses livros que foram escritos no segundo século são totalmente concordes com a doutrina apresentada pelos apóstolos. No segundo século, todo mundo era de acordo com os 27 livros do Novo Testamento, no segundo século. Esses livros, né, que foram escritos até no final do primeiro século, nós temos, né, um pai da igreja. E no segundo século, esses livros, essa literatura que concorda com o Novo Testamento, foram escritos pelos chamados pai da igreja do segundo século. Clemente de Roma, na verdade, é do primeiro século. A obra que nós temos dele é de 96 depois de Cristo. Nós temos Inácio de Antioquia, 110 depois de Cristo, Policarpo de Esmirna, 155 depois de Cristo, Irineu de Lyon, 160, Clemente de Alexandria, 150, Orígenes de Alexandria, 190. São os pais da igreja do segundo século. E todos eles, todas as obras deles, concordam com os livros do Novo Testamento. Somente ao final do século II, lá para os anos 190, lá para o ano 200, é que começam a surgir documentos que se afastam significativamente dos ensinos apostólicos. Irmãos, só a partir do terceiro século é que começa a ser escrito esse tanto de livros que a gente viu. Até o segundo século existia o Novo Testamento. Até o segundo século existia o Novo Testamento. E esses livros que os pais da igreja escreviam concordando com os 27 livros do Novo Testamento. Isso que foi a história. A segunda razão que nós podemos citar contra essas teorias da conspiração, lá do Código da Vinci, é que todas essas teorias de conspiração e tal dependem que esse mar de livros teriam existido até o século IV. Todas essas teorias da conspiração dependem disso. Dependem que existia um monte de livros. Mas o que é verdade é que a igreja reconheceu os livros do Novo Testamento como palavra de Deus muito antes do que qualquer teoria da conspiração. Os adeptos dessas teorias dizem que não havia, antes do Concílio de Nicéia, qualquer cânon. É isso que eles defendem. Sim, Elismar. Apócrifos, isso. É o nome dele. Esses livros também estavam incluídos no meio desses outros, como eu vou dizer, no meio desses outros livros que foi enxertado no meio ou não tem nada a ver? Enxertado no meio, você diz na Bíblia Católica? Os livros que são inclusos na Bíblia Católica, todos eles são no Antigo Testamento, primeira coisa. Então, tanto a igreja protestante quanto a igreja católica concordam que são esses 27 livros que compõem o Novo Testamento. Essa é a primeira coisa. Se você for lá na igreja católica e o padre deixar você consultar a Bíblia, você vai ver que são os mesmos 27 livros, entendeu? São os mesmos. Porém, o Antigo Testamento não são os mesmos 39 livros que o cânon protestante defende que são. Por quê? Porque lá no Concílio de Trento, lá no século XVI, lá em 1545, por aí, a Igreja Católica canonizou esses livros. Lá no século XV. Esses livros são antigos.
sim, no caso dos livros que eles incluíram no Antigo Testamento, existe uma chance razoável deles realmente terem sido escritos na época do período intertestamentário, né, que é a época lá, depois que Malaquias escreveu, mais ou menos depois de 400 antes de Cristo, até o nascimento de Cristo, nada foi escrito da Bíblia. 400 anos de silêncio. 400 anos de silêncio. Possivelmente, por exemplo, com certeza, 1ª Macabeus e 2ª Macabeus foi escrito nesse período, né, que houve lá a revolta dos Macabeus, né, em Israel. Esses livros, por exemplo, 1ª Macabeus e 2ª Macabeus, foram escritos lá nesse período. E, muito possivelmente, os outros livros, que tem, acho que é o livro de sabedoria, tem um livro que chama Sabedoria, tem um livro que é... Volta lá, Tiago, naquele slide da lista. Aí, nesse Antigo Testamento, aí vai ter os negócios, esses livros. Tem uns livros muito engraçados, né? A Vida de Adão e Eva. Tem uns livros engraçados. Aí tem 1ª e 2ª Macabeus, e é engraçado porque tem 3ª Macabeus, só que aí o catolicismo não considera como canônico, só 1ª e 2ª Macabeus. Tem, acho que, tem Tobias, um negócio assim, uns negócios. Eu teria que pegar, eu tenho uma Bíblia católica lá em casa, eu teria que pegar lá e consultar, mas eu não lembro de qual, acho que são 6 ou 7 livros a mais. 6 livros a mais, né? Isso. Eu não vou lembrar de cor. Pode voltar lá, Tiago. Mas a questão é essa. Os apócrifos, são os que não estão incluídos aqui. Entendeu? Essa é a ideia. Mas, além dos apócrifos, tem um nome diferente, que são as pseudo-epígrafes. Que é tipo assim, um cara lá no 3º século escreveu um negócio e falou assim, João o apóstolo escreveu, aí assinou igual João. É tipo uma falsificação, entendeu? Aí essa falsificação é chamado não de apócrifo, mas de pseudo-epígrafe, né? Que é tipo assim, um cara lá no 3º, 4º século escreveu lá, fui eu, Marcos, que escrevi isso. A maioria desses livros aí, dessa lista de 82 livros que a gente viu, são pseudo-epígrafes. São pessoas lá no 3º e 4º século que escreveram alguma coisa e assinaram em nome dos apóstolos. E atualmente chama de fake. Atualmente chama de fake. Isso mesmo. Bom, irmãos, nós temos bons motivos para afirmar que os livros do Novo Testamento já eram parte do cânon cristão desde o final do século I. Quando se trata dos 4 evangelhos, temos muitas razões para acreditar que a Igreja os identificou como detentores de autoridade muito antes do Concílio de Nicéia. Irineu de Lyon, que é um desses pais da Igreja do I século, escreveu um documento em 180 d.C., em que afirmava que Deus deu aqueles evangelhos à Igreja porque existem 4 cantos na terra e 4 ventos. Aí alguém vai dizer, olha que cara besta, né? Lá, 4 evangelhos porque tem 4 ventos. Lá que cara besta, né? Mas, irmãos, na verdade, a gente tem que ser um pouco mais... tem que estudar a situação, né? Isso ressalta esse tipo de argumentação, né? Tipo assim, Deus deu os 4 evangelhos, porque existem 4 ventos na terra. Isso ressalta o tipo de argumento que o autor queria escrever. Irineu de Lyon não estava buscando convencer alguém de que Deus deu os 4 evangelhos, porque existem 4 ventos na terra.
Não era isso que Irineu de Lyon estava querendo. Estava querendo convencer. Ele não estava querendo usar um método lógico para convencer alguém que existem 4 evangelhos, porque existem 4 ventos na terra. Ele não estava querendo fazer isso. Ele estava ressaltando um aspecto estético de quão belo e quão próprio é o fato de os cristãos terem 4 evangelhos. Era isso que ele estava querendo dizer. Ele estava dizendo, nossa, é tão bonito que os cristãos tenham 4 evangelhos, que tem 4 ventos na terra. Era isso que Irineu de Lyon estava querendo dizer. E, irmãos, pelo fato de ser uma observação estética, isso mostra, em primeiro lugar, que as pessoas já estavam convencidas de que eram 4 evangelhos. Se Irineu de Lyon está falando, olha que bonito, nós temos 4 evangelhos, assim como existem 4 ventos na terra, quer dizer que esses 4 evangelhos geram certeza na igreja. Irineu estava regozijando, estava se alegrando de os cristãos terem 4 evangelhos. Isso mostra o alcance, antes de 180 depois de Cristo, de que haviam 4 evangelhos, e somente 4 evangelhos. Além dessa evidência, o apologista Justino Mártir, aí esses caras, por exemplo, Justino Mártir, aí ele vai colocar argumentos lógicos, por isso que eles são chamados de apologistas. Eles vão defender a fé cristã, eles vão pegar a literatura da época, vão pegar a filosofia grega, vão pegar tudo da época e vão defender a fé cristã, vão usar lógica, vão usar retórica, vão usar tudo para defender a fé cristã. Justino Mártir aceitava a autoridade dos 4 evangelhos, como, segundo ele, fizera Papias. Justino Mártir é de 150 depois de Cristo, essa obra. Papias é de 110 depois de Cristo. Além disso, há evidência de que Papias, que é de 110 depois de Cristo, citou no documento que ele teria escrito, que nós não temos mais, infelizmente, citou o apóstolo João como tendo aceitado os 3 outros evangelhos como o mesmo estatuto daquele que foi escrito por ele. Esse sujeito Papias, que infelizmente nós não temos mais os papéis que ele escreveu, porque se perderam no tempo, teria escrito lá, segundo Justino Mártir, que ele, o Papias, conversou com o apóstolo João, e o apóstolo João falou, não, esses 3 evangelhos estão no mesmo, são autoritativos assim como eu. Irmãos, aquela história que a igreja estava mergulhada em um mar de livros até o século IV é uma bobagem para vender livros, é uma bobagem para vender Código da Vinci. A realidade histórica é que a maioria dos livros do Novo Testamento, especialmente os 4 evangelhos, foi identificada e reconhecida como detentora de autoridade no século I, no século II. Essa que é a realidade histórica. Passa aí, Tiago. Mas permanece uma outra pergunta. Ainda que os documentos do Novo Testamento não tivessem sido canonizados sob pretensões falsas, ou seja, não é verdade que Constantino chegou lá e escolheu arbitrariamente as coisas, não é verdade isso. Temos que nos perguntar se esses cristãos tinham boas razões, plausíveis e históricas, para escolher esses livros. Mas essa questão é interessante. Na verdade, os primeiros cristãos, a palavra dos primeiros cristãos, nunca poderia ter escolhido os livros do cânon. Nas palavras dos primeiros cristãos, eles nunca poderiam ter escolhido os livros do Novo Testamento. É a mesma pergunta
é a mesma pergunta se você fizesse assim, como você escolheu os pais que você tem? Como que você escolheu nascer dos pais que você nasceu? Quando os pais da igreja escreviam sobre esse assunto, eles diziam termos como recebemos. Eles diziam termos como esses livros nos foram entregues. Era assim que os primeiros cristãos tratavam o cânon do Novo Testamento. O entendimento dos primeiros cristãos não era o de ser o juiz, não era o de ser esse está certo e esse está errado, mas o de estar com a mão aberta, recebendo esses documentos verdadeiros. E isso, irmãos, tem muito peso no processo histórico, porque ele mostra o quadro mental, né? Ele mostra a mentalidade desses primeiros cristãos, de como se deu a mentalidade do momento em que se deu a formação do cânon. A ideia de que a igreja escolheu os livros com seus critérios não é verdadeira. Nem a ideia de que os livros eram uma tábula rasa, ou seja, lá no século IV, colocaram lá os livros na mesa lá, colocaram um papelzinho com o título de cada livro lá na mesa, assim, tem 27 mais 141, né? Tem 168 livros na mesa, assim. Vamos escolher aqui, esse aqui, esse aqui. Não, irmãos, não foi isso. Em cada geração havia um grupo com livros autoritativos deixados pela geração anterior. O pai falava com o filho, meu filho, esse livro aqui foi o apóstolo João que escreveu, esse livro aqui foi Mateus que escreveu, esse livro foi Marcos, esse livro foi Lucas. A igreja primitiva, ou a igreja antiga, não escolheu os livros, mas recebeu os livros. Passa o slide, Thiago. Mas, mesmo assim, podemos perguntar como esses primeiros cristãos poderiam estar seguros de que os escritos que reconheciam como tendo autoridade eram realmente aqueles. Como eles estavam certos disso? Quando surgiram aquela lista de livros, aquela lista lá de 82 livros, já no século III, como a igreja antiga respondia àqueles 82, 141 livros? Como que eles falavam, não, vocês não são canônicos? Quais eram as razões boas e plausíveis que a igreja antiga usava para defender os livros corretos? Nós vamos ver os 4 argumentos. Esses critérios estão num documento antigo, que é chamado de fragmento muratoriano. Essa cópia do fragmento muratoriano, essa cópia é datada do século VI depois de Cristo. Mas os especialistas dizem que, na verdade, essa cópia que a gente tem é uma tradução de um documento que possivelmente era do século II ou III. Então, como que a igreja antiga respondia a esses livros? São 4 argumentos. Passa um, Tiago. Apostolicidade. Aponta para um documento que foi escrito por um apóstolo de Jesus Cristo ou por um companheiro próximo. Ou seja, não era qualquer pessoa que podia escrever um livro sobre Jesus e esperar que a igreja o reconhecesse como escritura sagrada. Não era qualquer pessoa lá no século III que ia falar, eu vou escrever aqui e é verdade. Não. O interessante é que alguns autores, aí aquilo que a gente falou, pode dizer, Tiago. Do Novo Testamento todo. Aí está aqui, aqui na nossa aula, nós vamos nos focar nos 4 evangelhos, porque essa é a proposta.
Mas, tipo assim, esse assunto é muito interessante, mas eu gosto demais desse assunto, é um assunto que eu gosto de estudar. Tem livros do Novo Testamento que realmente só foram ser reconhecidos como canônicos amplamente no sentido, não, amplamente eu disse errado, oficialmente, tipo assim, com consenso geral mesmo, do século III. Isso é verdade. Existem certos livros, as cartas de João, porque era uma carta para lá uma pessoa, a carta de Tiago, entendeu? São pouquíssimos livros que realmente só foram ser reconhecidos lá no século III. Mas, como o propósito da aula é tratar dos 4 evangelhos, nós não vamos entrar a fundo nisso. Mas isso, cara, isso é muito bom. Dá pra gente fazer uma classe de escola dominical e um ano inteiro. Ah, Os livros do Novo Testamento, eles vão em sequência ou não? eles são o quê? Em sequência, nós vamos ter uma sequência na Bíblia, mas depois disso, nessa sequência aqui, Não, não. Por exemplo, o Evangelho de João foi realmente o último a ser escrito, mas Marcos foi o primeiro a ser escrito. Então a nossa ordem é Mateus, Marcos e Lucas, né? Mas na verdade Marcos foi o primeiro, cronologicamente, a ser escrito. Então, tipo assim, na verdade não é bem essa a ordem. As cartas de Paulo foram escritas antes dos evangelhos. As cartas de Paulo, muitas foram escritas lá para os anos 50, algumas nos anos 40. Então, não é exatamente na ordem cronológica. A única coisa que a gente sabe é que o livro de Apocalipse, ele realmente foi escrito no final do primeiro século. Porque João, diferentemente dos outros apóstolos, que morreram de cabeça para baixo na cruz, que morreram açoitados, morreram queimados, morreram cerrados no meio, João, ele morreu em velhice, morreu de velho mesmo, de morte natural. Então ele vai escrever o Apocalipse lá nos anos 90 depois de Cristo. Então realmente Apocalipse é o último livro da Bíblia e cronologicamente também é o último livro a ser escrito. Mas as cartas, os evangelhos, na verdade não são cronologicamente assim. A gente não, né? A igreja organizou assim, mais ou menos por temas, né? Tipo assim, primeiro os evangelhos, depois as cartas gerais, depois as cartas endereçadas a sujeitos específicos, depois o Apocalipse. A ideia é mais ou menos essa, entendeu? É uma organização temática, não cronológica. O interessante é que alguns autores do século III, que escreveram outros documentos, tentavam enganar a igreja, assinando por um dos apóstolos. Ou seja, lá no terceiro século, alguém falava assim, nossa, eles não vão aceitar porque eu não sou apóstolo, então deixa eu assinar aqui, João. Aí assinava e carimbava. Era essa a ideia, né? Essas cartas, né, esse tipo de escrito, são consideradas, são denominadas, né, pseudo-epígrafes, pseudo-falso, né, e epígrafes, cartas escritas, né, algum tempo depois. Bom, aí aqui eu coloquei as datas, né? João, o Evangelho de João, foi escrito pelo apóstolo João na década de 80, em Éfeso. Mateus foi escrito por Mateus na década de 60, em Antioquia. Lucas foi escrito pelo discípulo de Paulo, Lucas, em 60 a 62, em Roma. Marcos foi escrito por João Marcos, discípulo de Pedro, no final da década de 50, então Marcos foi o primeiro, entendeu? É isso, entendeu? Não é cronológico. E todos os autores do Novo Testamento, ou são os apóstolos, ou são pessoas intimamente ligadas a elas. Segundo critério, passa aí, Tiago, antiguidade. Ou seja, né, apostolicidade,
a antiguidade deriva da apostolicidade. Para um livro ser de autoridade apostólica, ele deve ser antigo. Ele deve ser antigo, ou seja, ele deve ser datado do primeiro século. Se um documento não for do primeiro século, for do segundo, como que vai ser um apóstolo que escreveu? João morreu em 96 depois de Cristo. Como que João vai ter escrevido uma coisa do século II? Então, a antiguidade, ela vem da apostolicidade. Isso fazia com que aqueles livros no final do século II e do século III fossem excluídos. Esses livros não se encaixam nem na apostolicidade, nem na antiguidade. Irmãos, esse critério aí, é por isso que a gente acha que o movimento dos apóstolos modernos é um erro. É por isso que a gente acha. Porque a formação da Escritura, ela é intimamente derivada dos apóstolos. Jesus autorizou os apóstolos a escreverem o Novo Testamento. E, irmãos, por isso que a gente entende que quando uma pessoa é autodenominada, ou ungida, ou etc., apóstolo, em 2021, isso é um grande erro. Por isso que nós, como protestantes de linha reformada, rejeitamos esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa é um erro. É um erro histórico e é um erro teológico. Porque os apóstolos são aqueles 12 mais Paulo designados pelo próprio Jesus Cristo. É isso. Por isso que a gente diz, a gente faz a apologética, a gente faz a defesa. Isso é um erro. É um erro. Não existem apóstolos em 2021. Ok? Terceiro passo, Tiago. Ortodoxia. O livro deveria concordar com o padrão de verdade refletido na tradição doutrinária entregue por Jesus. É óbvio isso. Em primeiro lugar, lá naqueles tempos mais antigos, entre a morte de Jesus e a escrita dessas cartas, essa tradição ela era oral. Então, Jesus ensinou aqueles 120 discípulos, que os irmãos lembram lá em Atos, que foram 120 que permaneceram fiéis. E ensinou aqueles 120, e aqueles 120 tinham o que Jesus disse a eles. Aí, no segundo momento, lá, como a gente viu na década de 50, 60 e 70, esses documentos foram escritos, e eles eram concordantes entre si. Os quatro evangélicos foram aceitos sem hesitação. Os quatro evangelhos, eles foram escritos naquela época sem revolta, sem nada. Então, a ortodoxia tem que ser concordante com o ensino de Jesus. E o último argumento, a universalidade. Os livros deveriam ser reconhecidos por cristãos de toda a parte do mundo. Se um livro é aceito apenas no Jardim Canadá, e não é aceito no Brasil inteiro, ele deve ser rejeitado. Ou seja, tipo assim, a gente aceita aqui o livro de Tobias. Então, é como se a gente tivesse o Espírito Santo e o resto da igreja não tivesse o Espírito Santo. O Espírito Santo nos revelou que a gente deve aceitar o livro de Tobias, mas não revelou ao resto do mundo que nós deveríamos aceitar o livro de Tobias. Entendeu? Então, por isso, o Espírito Santo, ele é um só. E em Deus não há dúvida, não há confusão em Deus. Essa que é a questão da universalidade. Não pode existir isso. Os livros canônicos eram universalmente aceitos. Concluindo, irmãos, até porque já se delonga muito a nossa aula. Nenhum dos livros que estão no Novo Testamento falham em qualquer um desses critérios. Nenhum dos livros do Novo Testamento
não foram escritos por apóstolos ou pessoas diretamente ligadas a ela. Nenhum dos livros do Novo Testamento não são antigos, são novos, do século III. Nenhum dos livros do Novo Testamento não é ortodoxo, nenhum dos livros do Novo Testamento não era universalmente aceito na igreja. Os evangelhos são testemunhas confiáveis da vida e dos ensinamentos sobre Jesus. Isso é engraçado, porque que o autor ele coloca alguns exemplos para os irmãos terem noção do que acontecia nesses outros documentos. Por exemplo, no chamado Evangelho de Pedro, tem lá na lista, Evangelho de Pedro, tem um trecho que diz assim: disse Simão Pedro, permitam que Maria nos deixe, pois as mulheres não são dignas de vida. Tem um outro documento, que é o Evangelho de Tomé, que diz assim: disse Jesus, façam dela um macho, para que ela também se torne espírito vivo, que se assemelhe a vós, homens, pois toda mulher que se faz homem entrará no reino do céu. Assim, o critério de ortodoxia desses livros do terceiro século, desses livros apócrifos, eles não passam mas de jeito nenhum. Tiago, eles vão. Oi? Não, são coisas assim, aqueles livros que os católicos aceitam no Antigo Testamento, tem aquelas coisas de oração para morto, esse tipo de coisa. Então, são desses livros que eles tiram essas doutrinas principais. E claramente, meus irmãos, essas doutrinas que esses livros apócrifos e pseudoepígrafes pregam, né? Que eles estão preservados até hoje. Todo mundo pode ir lá comprar aí e ler esses livros aí, esses 141 livros. Mas os irmãos vão ver se os irmãos lerem. É, assim, uma viagem, né? Os caras estavam viajando mesmo. São doutrinas totalmente diversas, né? Não seguem a ortodoxia do ensino de Jesus. Esses outros livros, esses 141 livros, não seguem. Irmãos, por isso tudo que vimos, podemos ter bastante confiança de que esses 66 livros, mais para o nosso objetivo, esses 4 evangelhos, esses 27 livros do Novo Testamento, são os livros que a gente procura. São os livros que a gente procura. São os livros fidedignos. Na próxima aula, nós vamos ver sobre os autores. Quem eram essas pessoas que escreveram os evangelhos? Esses autores estavam bem intencionados ou eles estavam que nem o Dan Brown lá no Código da Vinci? Esses fatos são todos meramente ficcionais e qualquer coincidência. Será que os autores bíblicos estavam com a mesma intenção de Dan Brown ou eles queriam escrever um relato histórico? Nós vamos ver isso na próxima semana, se Deus quiser. Bom, terminamos aqui a nossa aula. Moreira, algum aviso aí? Não? Então, meus irmãos, à noite estamos aguardando todos os presentes. Estamos